dentro de cartuchos empoeirados, encontrei universos inteiros. Salvei reinos de meros kilobytes. Naveguei aos quatro cantos de um polígono e encarei a mim mesmo no reflexo de um CD-ROM. E mesmo assim, sigo buscando a resposta. Você conhece o Mario? Let's go! Yahoo! Uma nova fase começa. Bem-vindo à segunda temporada. Boa tarde, Sega Duz e Nintendonts. Como vocês estão? Tudo bem por aí? Aqui é o Nino e hoje a gente vai falar sobre um dos meus consoles favoritos, cara. Que demorou pra eu pegar gosto por ele. Eu achava um videogame ruim no começo, achava que era um videogame pra criança. E de uma certa forma ele era, né? Bem focado aí no público infantil. Mas é um console que conforme o tempo foi passando eu fui adquirindo um carinho bem grande por ele assim. E hoje é um videogame aí que de vez em quando eu gosto de ligar aqui em casa, dar aquela relembrada, né? Que é o Nintendo 64, cara. O Nintendo 64! Pois é. E hoje eu vou falar dos meus 5 jogos favoritos do 64, contar algumas histórias que eu tive com o console, né? E indicar também 3 pérolas escondidas desse console que provavelmente você nunca ouviu falar, ou talvez até tenha ouvido, mas já esqueceu. Que são todos jogos que. Esses jogos que eu vou falar hoje são todos jogos que eu joguei, tá? Então. Não espere RPGs, porque eu não era do RPG nessa época, né? Não jogava RPG, não gostava de Pokémon, não gostava de Zelda, não gostava de Mario. Eu era na época que eu tive o meu 64, cara, lá em 2002, 2003, eu era do heavy metal, eu era pré-adolescente ali já, né? Já era adolescente, na verdade. E eu queria sangue, cara. Queria sangue, violência e, né, fui no videogame errado, talvez, não sei. Mas a primeira vez que eu me lembro de ver o 64 foi numa cidade chamada Rio Claro. A minha mãe trabalhava nessa cidade, minha mãe sempre trabalhando em cidades diferentes, né? Então a gente morou um tempinho ali em Rio Claro. E, cara, você sabe como é que é, né? Era criança, tô falando aí, sei lá, devia ser 98, 99 ou 2000, né? Não me lembro bem. Mas eu era criança, estava nessa cidade nova, não conhecia ninguém, a gente morava num prédio. E aí minha mãe, tipo assim, ia trabalhar, trabalhava no hospital, né? Então fazia plantões ali de 24, 48 horas, né? Então eu ficava muito sozinho no apartamento. E aí eu me lembro que algum dia minha mãe sempre fazia isso, mano. Ela aparecia assim do nada e falava: Olha, tem uma vizinha aqui em cima que tem um menino da sua idade. E eu combinei de você ir lá passar a tarde lá hoje. Minha mãe combinava os rolês por mim, cara. E eu odiava isso, mano. Odiava. Porque eu tava de boa na minha. Eu ficava assistindo TV, desenhando e tal, né? Nessa época não tinha videogame, então eu me lembro que a gente morava perto de um trilho do trem assim. E dava pra atravessar esse trilho do trem e alguns quarteirões à frente tinha um shopping center. Então às vezes eu ia lá, passeava no shopping à tarde, tudo sozinho mesmo, né? E tinha um fliperama nesse shopping, cara. Nossa, nunca vou esquecer. Que nesse shopping tinha um fliperama, que tinha um arcade lá, uma máquina que você jogava sua visão. É como se fosse um jogo de tiro on rails, né? E você jogava nessa máquina e você era tipo um policial que estava dentro de um helicóptero sobrevoando uma cidade, assim. E o gabinete da máquina tinha duas metralhadoras enormes, cara. Era muito no estilo do Virtua Cop, assim. E aí você ficava vendo o jogo de dentro do helicóptero, atirando lá de cima com a metralhadora, e eram metralhadoras gigantescas, e elas realmente davam aquele coice do tiro, né? Conforme você atirava. Então sempre que eu tinha um trocadinho, eu ia lá no shopping pra jogar nessa máquina, assim. E era uma máquina que não te matava tão rapidamente, né? Dava pra jogar alguns minutos, e eu gostava muito, cara. Eu lembro que eu era moleque e eu segurava aquela metralhadora gigantesca, e aí você apertava o gatilho e ela ficava pulando pra trás. Puta de uma metralhadorona, assim. Eu adorava esse jogo, mano. E eu me lembro até de um dia que teve um momento bem legal, assim, que eu tava jogando esse jogo lá. E aí acabou minhas fichas, assim, e aí começou, né, a contar ali pra você colocar mais ficha, né, 10 segundos ali contando a contagem regressiva pra dar o game over. E aí chegou um cara, assim, eu devia ter, sei lá, cara, uns 11 anos, 12 anos. E aí chegou um cara, colocou mais uma ficha pra mim, uma ficha pra ele, e a gente jogou ali mais uns 5 minutos, assim, juntos. Foi muito massa, cara, muito, muito massa, né. Então, essa era a minha vida lá em Rio Claro. E aí, enfim, né, voltando lá pro apartamento, aí minha mãe falou: então à tarde você sobe lá no apartamento X que eles estão te esperando, tá? Beleza. Aí fui lá, deu sei lá o horário, fui lá, bati no apartamento, toquei a campainha, uma mulher me recebeu. Eu falei: ah, sou filho aqui da fulana, aqui de baixo. Ela falou pra eu vir aqui jogar com o teu filho, jogar videogame hoje à tarde, né? E eu lembro que a mulher ela ficou feliz porque
Eu acho que o moleque era meio nerdola também, não devia ter muitos amigos, né? E eu me lembro que era um moleque mais novo do que eu, assim, uns 2 anos mais novo do que eu. E aí, eu não me lembro, cara, não me lembro de nada desse dia. Eu só lembro que foi a primeira vez, provavelmente, que eu vi o 64 na minha frente, assim. Era um videogame caro, né? Ele era um videogame bem caro na época, como os videogames da Nintendo geralmente são mesmo, né? E eu me lembro que ele tinha muitos cartuchos, cara. Então isso daí devia lá ser por 2000 já, assim. Mas eu lembro que tipo, tinha, assim, ele tinha uma caixa cheia de cartuchos, sabe? E eu fiquei muito impressionado com aquilo, assim. Falei, nossa, quanto jogo, porque diferente dos jogos de PlayStation, né, que você comprava no camelô ali por R$ 1 o disco, os jogos de 64 eram caros, mano. E aí eu me lembro que ele não me deixou jogar, assim. Eu só fiquei olhando ele jogar, fiquei ali, sei lá, 1 hora, falei, você não vai me deixar jogar nenhum desses jogos? Ele falou, não, né, alguma coisa de criança, assim, minha mãe não deixa, minha mãe não gosta. Eu falei, beleza, levantei e voltei embora pra casa e fiquei assistindo TV, né. Então acho que essa foi a primeira vez que eu tive contato com o 64, assim, de ver alguém jogar, né. Mas a primeira vez acho que eu joguei, assim, eu já era mais velho, isso já devia ser, sei lá, cara, 2003, 2002, não sei. E eu já tava na escola ali, acho que na 7ª, 8ª série, e alguém me convidou pra uma festa. Alguém ia dar uma festa, assim, de aniversário na minha classe, na minha turma lá, e eu fui com um amigo meu, da classe também. E aí chegando lá, era aquela festa de adolescente, né, então tipo, musiquinha rolando, os pais ali em casa e tal. E a galera trocando ideia, né, aqueles, tipo, os meninos meio com vergonha de falar com as meninas e vice-versa e tal, assim. E eu, mano, aí eu entrei e eu vi que na sala tinha um irmão mais novo, acho que da aniversariante, com mais uns moleques assim, jogando 64. E foi ali mesmo que eu fiquei, cara. E eu caguei pra festa, tá ligado? Aí eu lembro que todo mundo foi nadar na piscina, começaram a jogar a galera na piscina, e tava rolando som lá fora, e a festa rolando. E eu fiquei na sala com os moleques jogando 64, assim. Não lembro mais o jogo, mas eu me lembro disso. E me lembro que meus amigos ficaram, ô, vamos lá, tá, trocar ideia com a gente na festa. Falei, já vou já, e fiquei ali no 64, cara. Pra mim foi muito mais legal aquilo, né? E aí, depois disso, nunca mais fui em festa nenhuma, nunca mais gostei de ir em festa, né? Nunca fui um cara de festa, assim. Mas enfim, mano. Então esses foram meus primeiros contatos com o 64, né? E aí, quando devia ser... Cara, eu sou péssimo com datas, mas vamos imaginar que é 2002, 2003? Beleza. Daí minha mãe, como sempre, me perguntando o que eu queria de aniversário, né? Meses antes me perguntando, me perguntando. E como eu sempre ia na World Games jogar GoldenEye, cara, eu jogava muito, eu gostava de jogar o GoldenEye e gostava de jogar o Conquer Bad Fur Day no 64. Então de vez em quando eu ia lá e jogava, né? Esses eram meus jogos preferidos ali de tiro naquela época, porque eu sempre gostei de jogo de tiro, né? Sempre. E aí no meu aniversário minha mãe me pergunta ali, então você vai querer um videogame? Qual videogame você vai querer e tal? Eu falei, ah mãe, tipo assim, não ia pedir pra minha mãe um Play 2 porque era caro, tá ligado? E eu me lembro que tipo, fazia meses já que minha mãe me perguntava, né, o que eu ia querer ganhar de aniversário. E eu falava do 64, e aí eu me lembro que eu perguntei pro dono da locadora, da World Games, né, o Eduardo, se ele vendia, se ele tinha 64 pra vender lá. Ele falou que ele não tinha, né, 64 assim pra vender, porque já era um videogame antigo e tal, mas que ele vendia os videogames que a galera usava pra jogar lá, né, o Play 1, os 64 que estavam lá pra jogo mesmo. E aí eu me lembro que eu perguntei pra ele quanto era, né? Ele falou, era R$ 250 o 64 com 2 jogos à escolha, né? E um expansor de memória, cartãozinho de memória e tudo e tal. Falei, ah, legal. Então isso ficou na minha mente. E aí, quando chegou no meu aniversário, minha mãe falou, você vai querer mesmo comprar videogame? Você não quer ir? Aí eu falei que sim, né? Que queria o 64. Ela falou, ah, então vamos lá na locadora lá do... Que você vai lá, perguntar se eles não têm algum. Eu falei, tem mãe, eu já tinha perguntado, já ele falou que tem, que ele vende o 64 dele lá. Falei que era 250 conto, minha mãe falou, então tá, me deu o dinheiro, mano, nem acreditava, tá ligado? E como eu já falei 1000 vezes, pra mim não importava se o videogame era velho, se o videogame era usado, mano, se o videogame era de locadora. Era um videogame, tá ligado? Pra quem não tinha nada, mano. E assim, pensar que eu ia poder jogar, né, o GoldenEye em casa e tal. Então eu lembro que eu desci acho que de carro com o meu pai lá, na cidade, que a gente morava nessa área rural, né? E aí comprei o 64. Eu me lembro que eu cheguei na locadora assim. Falei, Eduardo, você ainda tem aquele 64 aí pra vender lá? Ele falou, tenho, né? Mas é o que a galera usa pra jogar. E falei, quanto é que é? Ele falou, 250. Aí eu tirei os 250 do bolso, né? E dei pra ele assim. Falei, tá bom, vou levar, né? E ele ficou incrédulo, cara. Ele ficou tipo assim, como assim você vai levar? Eu falei, vou levar, meu aniversário. Minha mãe me deu o dinheiro e tal, né? E cara, aí ele ficou tipo assim. Lembro que ele ficou meio surpreso. E aí ele foi lá na TV, desligou a TV, tirou o 64 que inclusive tava lá rodando algum jogo, né, pra tela não ficar desligada, assim, pra chamar atenção e tal. E aí, pô, ele ficou mó feliz, ele me deu um controle que tava bom pra caramba, assim, tipo, ele falou, ah, não vou te dar esse controle maiado aqui, me deu um controle bom. E me deu o expansion pack, né, do 64, que é aquele expansor de memória. Me deu um memory card do 64 também. Me deu, acho que 1 ou 2 controles, eu não consigo me lembrar.
E aí ele me deu o GoldenEye e falou, leva o GoldenEye que você gosta, escolhe mais um aí. E eu escolhi o Conker's Bad Fur Day, que era um outro jogo que eu jogava muito assim. E fui feliz pra casa jogar meu 64. E eu lembro que assim, nesse dia, o sobrinho do Eduardo tava lá na locadora jogando alguma coisa assim. Aí eu falei pra ele, tô comprando um 64 aqui, mó feliz que eu tava assim, cara, comprando um 64, cara, com o GoldenEye e tudo. Ele falou, grande bosta, não tem, igualzinho o CS mesmo, porque o Counter-Strike tava na época, né? Tava no auge, assim, surgindo o Counter-Strike, as lan houses ali. E ele, tipo assim, era um moleque escroto pra caramba, eu lembro desse moleque e tal. E aí ele tirou sarro, assim, que tipo, o GoldenEye era uma bosta, que nem parecia Counter-Strike, velho. Olha a comparação, né? E isso ficou na minha cabeça. Mas enfim, fui pra casa feliz da vida. Joguei muito meu 64, joguei bastante mesmo. Mas assim, cara, como eu falei, apesar de ser um videogame antigo, né, e não ter muitos jogos disponíveis ali pra alugar nas locadoras da cidadezinha e tal, eu joguei bastante ele, mas acabei enjoando, né? Porque só tinha 2 jogos e tal. E aí, eu me lembro que numa outra locadora, na Star Games, cara, tinha um GameCube lá pra vender usado assim. E aí, uns 2 anos depois, minha mãe me deu esse GameCube. Ficou uns 2 anos lá pra vender esse GameCube usado e ninguém comprava, porque, né, GameCube, fracasso e tal. Flop da Nintendo, né? E aí, minha mãe falou assim, olha, 2 anos depois ela me deu de aniversário o GameCube, né? E aí o cara do GameCube falou assim, ó, ele não tem jogo, é só o videogame. Então eu fiquei, sei lá, uns 2 meses com o videogame sem jogo. E aí eu falei pra minha mãe, mãe, posso dar o meu 64 lá na locadora e trocar por um jogo do GameCube, né? Ela falou, tá bom, vai ficar aí com o videogame sem jogo, né? Não tem jogo, não tinha jogo na locadora de GameCube, mano. Imagina, uma cidadezinha pequena, né? A galera nem sabia o que era GameCube. Então eu me lembro que eu me desfiz desse 64, olha que cagada, mano. Eu passei esse 64 que eu tinha ganhado 2 anos atrás de aniversário da minha mãe, acho que com o GoldenEye, ou 100 jogos, não me lembro. Acho que foi 100 jogos, mano. Só o console, e eu troquei no jogo Enter the Matrix de GameCube, que era o único jogo que tinha na cidade, assim, na locadora, acho, pra vender. O joguinho do filme do Matrix, que é um jogo horrível, mas era o que tinha, cara. E aí eu dei meu 64 velho, e o cara me deu o jogo do Matrix, e foi esse jogo que eu tive por um bom tempo no meu GameCube. E esse foi a história do meu primeiro Nintendo 64, mas eu lembro que eu fiquei com o jogo do GoldenEye e eu fiquei com o jogo do Conker's. E o GoldenEye eu acho que eu troquei mais pra frente, depois eu peguei outro GoldenEye de novo, mas o Conker's, cara, foi o único que eu não tive coragem de me desfazer. E eu tenho ele até hoje, meu primeiro cartucho aqui do Conker's Bad Fur Day, tenho ele aqui novinho, cara, novinho, jogo ainda de vez em quando, jogaço, né? Então quando eu mudei pra cidade grande, lá pra 2007, 2008, assim, eu lembro que ainda tinham locadoras aqui de vídeo, de games em Sorocaba, cidade grande que eu moro hoje, né? Tinha Blockbuster, assim, aí eu lembro que fiz a carteirinha da Blockbuster, me senti assim, uau, tô na cidade grande, né? Agora eu tenho uma carteirinha da Blockbuster e tal. E aí minha mãe tinha uma amiga dela aqui, né, em Sorocaba, e que ela trabalhava aqui, ela fez amizade com uma mulher, e essa mulher, ela me contou que tinha uma feira aqui, cara, que eles chamavam de Feira da Barganha, né? E era onde você podia ir lá, trocar coisa antiga e tal. E ela, de vez em quando, ela gostava de ir e ela me chamou pra ir. Ela falou, vamos lá, você não tá fazendo nada aí e tal. Eu falei, vamos, né? Mano, aquilo ali foi o paraíso pra mim. Porque na Feira da Barganha, pra você ter uma ideia, assim, era um lugar bem afastado, assim, na periferia da cidade, mas bem grande. Chãozão de terra mesmo, assim. Parecia, sei lá, uma chácara. Onde a galera montou um monte de banquinha e vendia de tudo, cara. Vendia e trocava de tudo. Com tudo quanto é tipo de tralha. Tipo, era o LX, só que pessoalmente, assim. O cara via tudo que ele tinha de tralha em casa, não queria, levava lá e trocava, né? E nisso tinha muito videogame, mano. Muito, assim. E naquela época, era uma época boa, 2008 ali, porque não tinha ainda esse negócio da febre, do colecionismo. Então o videogame ainda era um negócio meio largado, assim. E aí, cara, você tava andando ali, olhando as banquinhas, muitos deles eram tipo assim, uns panos no chão, né? Aí tinha lá, sei lá, babá eletrônica, um jogo de panela usado, umas roupinhas de bebê, e de repente você via ali no meio ali um PlayStation 1, sabe, um Mega Drive, uns cartuchos, uns controles assim, e ninguém dava nada, cara. Tipo assim, pagava R$1, R$2 nos cartuchos. Então, em pouco tempo, em poucos meses, eu criei um hábito, né? Eu ia todo domingo lá na Feira da Barganha, e em poucos meses eu tinha um guarda-roupa lotado até a tampa de videogame, porque de verdade, às vezes você ia com, sei lá, cara, com 20 conto e voltava com 20 itens pra casa. Controle, sei lá o que você possa imaginar, assim, cara. Tipo, cabo, fonte, videogame, CD, cartucho, assim, você voltava com um monte de coisa pra casa. E lá eu cheguei a ter na minha coleção, assim, cara, acho que uns 5 ou 6 64. Porque era muito comum, você ia lá, aí tinha um senhorzinho assim com um monte de tralha, aí você falava, quanto que é isso aqui? E o cara nem sabia o que era. É R$5, ou tipo, paga uma pinguinha pra mim.
E aí então eu levei muito videogame pra casa. E eu gostava de chegar em casa, né? Como eles ficavam ali na terra, na poeira, os videogames ficavam sujos. Então eu gostava de chegar em casa, limpar. Quantas vezes não comprei PlayStation, GameCube, Saturno lá e chegava em casa, abria a tampa do leitor assim, tinha um CD dentro original, um jogo original, né? Era muito gostoso, cara. E nessa eu tive vários 64, assim, vários jogos também. Eu me lembro, inclusive, que tinha uma banca lá bem grande, assim, que com o tempo, assim, 2010, 2011, começaram a aparecer bancas só de videogame lá, cara. Começou a especializar, assim. E a galera, cara, ia com sacolas mesmo, assim, de cartuchos, de coisas pra trocar, assim, era muito legal. E eu me lembro dessa banquinha, cara, tinha uma caixona bem grande, assim, com uma plaquinha escrito assim, qualquer jogo R$ 10. E nossa, o que tinha de cartucho de 64, de Super Nintendo, de Mega Drive, assim, então fazia festa, velho. E como eu disse, eu gostava muito de jogo de tiro, de ação, sempre foi assim. Nunca liguei pra Zelda, pra RPG, né? Mario Kart, Smash Brothers, nunca. Meu negócio era jogo de tiro, cara. Tipo, Road Rash, essas coisas assim. E aí eu me lembro que tinha essa banquinha aí com os cartuchos de R$ 10. E nessa banquinha tinha também um Nintendo 64, aquela edição do Pikachu, que era um videogame vermelho, que você ligava o videogame apertando o pé do Pikachu assim. Tava R$ 100 e tipo com controle acho que era amarelo também. R$ 100, mano. E eu não comprei, porque eu não gostava de Pokémon, né? Larguei pra lá, nem dei bola. Então é interessante lembrar essas histórias, porque videogame não valia nada nessa época, valia muito pouco assim, né? E aí logo ali 2011, 12, 13, com a popularização da internet, né, começou o colecionismo. E aí essa feira foi ficando cada vez mais cara, assim. Aí tipo, a última vez que eu fui, você não podia nem levar mais itens pra trocar, virou tipo assim um camelô mesmo, tal. Pouquíssimas lojas de game, tipo acho que tinha banquinha de game, acho que tinha uma ou duas. E aí assim, aqueles cartuchinhos piratinhas de Super Nintendo estraçalhados de locadora, assim, sem rótulo, sem nada, vendendo por, sei lá, R$ 500, sabe? Então já não dava mais pra ir, né? Mas foi um momento legal e foi ali que eu comprei a maioria dos títulos de 64 que eu tenho hoje, né, cara? Joguei todos os Turok, tive todos os Turok na época. Joguei todos os Duke Nukem também, Quake 1, Quake 2 do 64, joguei bastante. O Doom 64, que se tornou um dos meus jogos favoritos, né? Eu tenho ele até hoje, o cartuchinho, o Quake também tá aqui. Joguei muito Hexen também, ainda tenho o cartucho do Hexen, né, do 64, todos esses jogos de tiro. E é claro, o GoldenEye também, né, mano? Bom, mas agora que eu já falei um pouco sobre minha conexão aí com o 64, como que eu conheci o videogame, né? Então eu quero falar o meu top 5 jogos favoritos do 64. De novo, eu acho que é uma lista que vai surpreender um pouco, porque não tem nenhum dos clássicos, cara. Nenhum. Se você tá esperando Zelda ou Mario, sinto desapontar, mano. Mas não era minha pegada nessa época. Eu só fui começar a apreciar mais Mario, né, Metroid, esses jogos da Nintendo, mesmo depois de velho, cara. Depois que saiu o Wii U, assim, que eu comecei a prestar mais atenção. Bom, então começando aqui meu top 5 jogos favoritos do 64. O número 5, eu vou do 5 a 1, tá? Sendo o 1 o melhor, assim, na minha opinião, que é o meu favorito, né? Então, no quinto lugar, o meu jogo favorito do Nintendo 64 é o apropriadamente chamado Doom 64. Eu gostava bastante do Doom 64, porque ele tinha aquele feeling do Doom, mas ele parecia um pouco mais moderno. Porque o Doom antigão, né, cara, era aquele negócio, assim, você meio que entrava numa arena, fazia o strafe, né, pra esquerda, pra direita, matava tudo, coletava umas chavezinhas, ia pro outro corredor tal, e ia matando o bicho. O Doom 64, cara, apesar dele não ter história também, né, ele já começa a se dar start, ele já começa no jogo, mas ele parecia ter uma estrutura mais elaborada, né, ele parecia ter tipo assim, não era aqueles labirintos infernais, eram umas fases mais coesas e mais conexas também. E era um jogo, cara, que ele era mais soturno, assim, mais sinistrão, sabe? Tanto que a música do 64, assim, do Doom 64, mano, se você colocar pra ouvir aí a trilha sonora, ela é um bagulho que é perturbador até hoje. Porque diferente dos primeiros Dooms, não é aquele som de heavy metal, né? Ele é um som atmosférico, assim. Os monstros também, eu acho eles um pouco mais assustadores, principalmente porque eles são mais detalhados, né? Você consegue enxergar mais detalhes no 64 também, né? E é um jogo que eu gosto muito até hoje, assim. Né? Eu comprei o remaster dele da Night Dive e zerei, fiz 100% nele. É um jogo que eu gosto bastante, o Doom 64. O meu quarto lugar, jogo favorito, é o Rogue Squadron, cara. O Rogue Squadron é um jogo de Star Wars de nave, né? E nessa época eu tava começando a me ligar mais em Star Wars ali, também em ficção, assim. E ele é um jogo que por si só é muito gostoso de jogar. Ele é um jogo que dá aquela liberdade 360 graus,
tem algumas missões ali do filme, né, da franquia do filme, depois ele tem as próprias missões e tal, do jogo mesmo, se pilota X-Wing, né, as naves padrões ali do Star Wars, e ele é um jogo muito gostoso de jogar, que eu lembro que acho que foi o primeiro jogo que eu comprei, assim, online, diretamente de uma pessoa, assim, que tava um cara vendendo no Facebook, na minha cidade, eu fui lá na casa dele, numa biboca lá, subi no quarto do cara, tudo assim, na casa dele, que era, tipo, sei lá, no quarto andar de uns muquifos lá, e aí o cara tirou o jogo da caixa, assim, de uma caixa de sapato, e o jogo tava dentro, na caixinha, com manual, tudo bonitinho, assim. E eu comprei dele, é um jogo que eu gosto muito, tenho aqui até hoje, jogão de tiro de nave, assim, pra quem gosta. E como eu tinha o Expansion Pack nessa época, né, porque quando eu dei o meu 64 lá pra trocar pelo jogo do Matrix, eu não dei com o Expansion Pack, eu fiquei com o Expansion Pack, com o Memory Card, com os jogos, né, só dei o console. Então, o Rogue Squadron ele aceitava o Expansion Pack que aumentava os 4 MB de memória do 64 para incríveis 8 megabytes. Então você podia jogar o jogo em alta resolução, muito mais detalhes, né, na tela, só que o frame rate ia para 10 FPS. Né? Bom, em terceiro lugar, cara, o jogo que eu mais gostava, que eu mais joguei também do 64, é, claro, o GoldenEye. Eu não gosto do filme do GoldenEye, eu acho ele um filme bem ruim. Eu não gosto do Pierce Brosnan como 007, eu acho os filmes dele muito galhofa, assim, filmes ruins mesmo. Mas eu adorei o GoldenEye, cara. Adorei. Inclusive o The World Is Not Enough, que é o segundo jogo também pro 64 eu tenho aqui, gosto de jogar, mas o GoldenEye, mano. Eu ia na locadora, colocava tipo 1 hora e não fazia missão, não fazia os objetivos. Eu queria ficar trocando tiro, cara. Sabe, ficava andando nos corredores matando inimigos e como eles tinham respawn infinito, né, eles ficavam renascendo, eu ficava 1 hora literalmente tentando fazer modo rush, tá ligado? Survival, assim, modo horda, né, no 64, assim. Gostava muito, cara. Joguei muito GoldenEye, o que falar de GoldenEye, né? Jogava bastante na locadora, jogava muito em casa também com a tela dividida com os amigos, levava o 64 na casa do meu amigo, antes de ter o Dreamcast, né, eu tive o 64, então levava o 64 com 2 controles, sempre aparecia alguém com mais um controle, a gente dividia a tela, fazia mata-mata de GoldenEye, maravilhoso, cara, maravilhoso, né, só quem viveu mesmo a época, cara. Ah, você tá olhando na minha tela, não pode usar a Golden Gun, não pode ir com o Odd Job, que era o personagem pequenininho, que era mais difícil de acertar, né? Tinha muito dessas coisas assim, era muito gostoso, cara. Jogava numa TV de 20 polegadas dividida em 4 a 3 FPS, né? 3 frames por segundo ali e a gente se divertia, mano. Muito gostoso. E lógico que a gente jogou muito também o Conkers, como eu falei, que é o meu segundo lugar, que é o Conkers Bad Fur Day, jogo da Rare, fantástico, maravilhoso. Tava bem na época certa, porque eu era adolescente, né? Então tinha aquelas piadas escatológicas, piadas com a flor que tinha um par de peito siliconado, né? Achava super engraçado, ria bastante. Gostava muito de jogar a campanha, né? Uma vez por ano ali eu fechava a campanha do Conkers, que era um jogo difícil por si só, mas já tinha decorado, né? Então não tinha outro jogo também. Então eu joguei muito ele. E a gente jogava muito online, cara. E o online do Conkers, cara, como era da hora, porque você tinha vários modos diferentes. Você tinha um modo que era corrida de pré-história, assim, que você corria com umas pranchas lá nas cavernas. Você tinha batalha de tanque. Você tinha os espiões que ficavam caçando os contra-espiões. Você tinha o modo do dia D, que era uma galera tentando atravessar a fronteira, assim, e a galera defendendo com a metralhadora. Você tinha o modo guerra mesmo, capturar a bandeira, né, que era os ursinhos versus os ursinhos do mal, sei lá, os castores versus os ursinhos, né, na verdade. Jogo super violento também, super engraçado. Jogamos muito, muito, muito Conkers. Campanha maravilhosa, né? Inclusive eu tenho a versão remasterizada aí pra Xbox, mas não é igual, cara, não é igual. Esse é um clássico. E o número 1, meu jogo favorito de todos os tempos do Nintendo 64, que é o jogo que nossa, até hoje eu amo muito, cara, é o Perfect Dark, que é a continuação espiritual do GoldenEye, né? A Rare fez um super trabalho nesse jogo. Ele é um jogo maravilhoso, magnífico, com uma campanha maravilhosa, personagens muito interessantes. O modo multiplayer dele elevou assim a enésima potência do GoldenEye. Você podia colocar bots agora, colocar personalidades nos bots. Eu lembro que tinha o bot cagão, que ele fugia do combate. Tinha o bot agressivo que te que atacava você de primeira. Tinha o bot vingativo que ele ficava te matando depois se você matasse ele. Tinha um outro bot que a função dele era roubar as armas da fase. Cara, era muito legal. Muito legal, jogamos muito também no multiplayer. E eu me lembro que esse jogo era o meu benchmarking de gráfico no 64. Então, como eu disse, cara, nessa época os videogames, eu sempre tive videogames defasados, né? Então eu ia na casa desse amigo meu que tinha o Play 2, e aí a gente ficava super impressionado, né, com os gráficos do Play 2 e tal. Mas eu lembro que eu colocava o GoldenEye, desculpa, o Perfect Dark,
e eu ligava o cartucho de expansão dele, cara, e os gráficos ficavam bonitos assim pro 64, sabe? Ficavam, digamos, em alta resolução pra época, pra uma TV de tubo, né? Então você conseguia ver os detalhezinhos nas armas e tal. Claro que o frame ia pro saco, né? A 10 frames por segundo. Mas eu me vangloriava disso, vangloriava que o gráfico era bom, que não tinha loading, né? O Play 2 tinha loading, tudo tinha que ficar carregando, que eu podia jogar com 4 jogadores, com 4 amigos no 64. Então eu sempre puxava a sardinha pro meu 64, cara. Que época, sabe? Em que os videogames realmente eram muito diferentes uns dos outros, né? Mas, pra terminar esse episódio super especial aí do 64, cara, eu trouxe também top 3 pérolas escondidas do 64, que talvez não sejam tão escondidas assim, porque o 64, sei lá, cara, teve meia dúzia de jogo, né? Então, quão escondido pode ser, né? Mas eu vou falar de 3 jogos aqui de ação, é claro, que eu joguei e que eu tenho, inclusive, então eu posso falar com propriedade. Um deles é o Battletanks Global Assault. Velho, você já jogou World of Tanks? O Battletanks era o avô do World of Tanks. Ele é um jogo que, como o próprio nome diz, você joga dentro de um tanque de guerra, né? Você pode escolher alguns tanques de guerra para você jogar, então o teu personagem ele não sai do tanque, você é o tanque, basicamente, né? E a história do jogo é muito engraçada, né? O Global Assault é o segundo jogo, é o mais legal, que tem mais variedade, assim. Você pode, inclusive, jogar a campanha cooperativa com um amigo, né? E ele é muito legal, cara, o Global Assault. Ele é um jogo de tanque que, basicamente, tipo assim, mate tudo que tem na fase. Ele foi lançado em 99, né? Acho que ele saiu para PlayStation também, lá pela 3DO Company. E esse jogo vai te colocar no controle de um tanque de guerra futurista num cenário pós-apocalíptico, velho. E é legal a história porque, tipo assim, 99% das mulheres do mundo simplesmente morreram por causa de um vírus que só afetava as mulheres. E aí o mundo entrou numa guerra nuclear global para tentar capturar as mulheres que sobraram, cara. Então você tem aquela campanha single player, multiplayer local para até 4 jogadores, né? E basicamente o jogo é super arcade, assim, cara. Coletar power-ups, destruir os tanques inimigos, né? Enquanto isso você vai podendo destruir a fase também. Várias missões ali você vai avançando com um pelotão de tanques ali, um esquadrão, sei lá, de tanques. E aí você vai destruindo as pontes, destruindo as casas e tal. Entrando em combates com os outros inimigos. E tem uns tanques muito loucos, tanque com lança-chamas, uns tanques com uns morteiros em cima, assim, é bem legal. Então você quer um jogo para desligar a cabeça, cara, onde você vai simplesmente atirando em tudo que tá na tela com um tanque de guerra, Battletanks Global Assault. Inclusive eu acredito que você possa jogar a campanha cooperativa com o teu amigo aí, então é bem legal, cara. Vale a pena para desligar a cabeça assim até hoje, sabe? O meu segundo jogo, que foi um dos que eu mais joguei dessas pérolas escondidas, é um jogo chamado Vigilante 8. Muita gente aí que ouviu agora deu aquele quentinho no coração, né? Mas talvez muita gente também não saiba do que eu tô falando. O Vigilante 8, cara, ele era um clone de Twisted Metal, aquele jogo do PlayStation de carro, de combate de carro, né? Então o Vigilante 8 ele também saiu para PlayStation, eu também joguei muito no meu Play, também saiu para Dreamcast, eu também joguei muito no meu Dreamcast, e ele também saiu para o 64, e eu joguei um pouco no 64. Você também tinha a opção de melhorar os gráficos dele, né, usando o Expansion Pack, mas o Vigilante 8, cara, no 64, além dele ser, apesar de ele ser muito mais bonito do que no PlayStation, né, rodar mais liso também e ter a opção de gráficos mais bonitos, né, com o Expansion Pack, ele tem aquele problema que ele não tem as cutscenes que tem no PlayStation e no Dreamcast, que é a ceninha de abertura, né, aquelas cinematics eram bem legais na época, e ele também não tem as músicas com qualidade de CD, porque esse jogo ele se passa nos anos 70. Então você tem muitas músicas ali com vozes, bem anos 70 mesmo assim, né, no PlayStation e no Dreamcast, já no 64 não, por causa que é cartucho. Então você tem ali 3, 4 musiquinhas de fundo, bem musiquinha de elevador, assim, numa qualidade bem rasa, bem mid, né? Não mid de middle, mas mid de qualidade do som era mid, né? Então ele perde bastante na trilha sonora. Mas é um jogo legal de combate de veículos que dá pra jogar também multiplayer, tá? Então se você busca algo parecido com Twisted Metal no teu 64, Vigilante 8 não tem erro. E a minha última pérola escondida de hoje para o Nintendo 64 é um jogo chamado Star Soldier Vanishing Earth. Ele foi lançado em 98 pela Hudson Soft e ele é um shmup, ou um shoot 'em up, ou um jogo de navinha para os da velha guarda aí. Ele é muito legal, cara, pra mim, na minha opinião, assim, ele é muito gostoso de jogar porque ele é um jogo de navinha tradicional, né, um joguinho de tiro vertical. Ele é um capítulo de uma série clássica no Japão chamada Star Soldier, só que os jogos anteriores eram em 2D e esse aí é totalmente em 3D, só que ele mantém a essência mesmo dos shoot 'em ups tradicionais. Infelizmente ele não tem multiplayer, então você só pode jogar sozinho. E é isso, cara, a tela vai rolando pra cima, você vai subindo a tela atirando em tudo que vai descendo, né, as naves inimigas, coletando power-ups. Você pode escolher acho que 2 naves diferentes, com tipos de tiros especiais diferentes também. E sempre no final de cada fase você tem aquele chefão gigantesco, sabe?
Então, para quem gosta de shmups clássicos adaptados para o 3D, é o Star Soldier Vanishing Earth, é a minha recomendação. E é isso, velho. Esses são os meus 5 jogos favoritos de 64 de todos os tempos. Depois, conforme o tempo foi passando, eu fui conhecendo e reconhecendo as pérolas do 64. Hoje eu tenho aqui meus Zeldinhas, os Marios, Paper Marios, Mario Kart e tudo mais, né? Mas nessa época eu queria mesmo era dar tiro, cara. Era Turok, tive Turok 1, 2 e 3 também pro 64, mano. Os Duke Nukem eu tenho tudo aqui. Eu gostava muito de jogo de tiro, né? Então é legal ouvir, talvez, pra você aí seja interessante ouvir, porque geralmente quando a galera faz review de 64 é sempre os clássicos, né, cara? Sempre Mario e Zelda, né? Sempre isso. Então eu espero que você tenha se divertido aí e conhecido algumas pérolas aí, cara, diferentes do 64. Mas me diz, você teve 64 também? Ou você foi time PlayStation? Ou você ainda pode ter sido time Saturno, né, cara? Então comenta aí quais são as tuas histórias com 64 e qual é o teu top 5 jogos de 64. E é claro, se você tiver alguma pérola aí escondida que a galera talvez não conheça, recomenda também, cara. É sempre legal descobrir um jogo novo para uma plataforma clássica, né? Bom, aqui é o Nino, eu tô indo nessa, vou jogar aqui o meu Vigilante 8. Te vejo no próximo episódio, aquele abraço, se cuida, fui!